Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe, tá o Gustavo aqui também, né? Eu vou fazer uma fala bem rápida numa introdução do que é o curso, daí o Gustavo vai falar, porque a gente somos dois autores, né? Metade do conteúdo foi feito pelo Gustavo, metade foi feito por mim, daí o Gustavo explica um pouco as aulas que ele preparou e eu explico um pouco das aulas que eu preparei. Para contextualizar, assim, qual foi o caminho que a gente teve, né? A gente assistiu o Seja um Youtuber 1, né? A gente viu quais foram as ideias, o que foi pensado ali, e a gente tentou ir para um caminho de avançar. Então, se vocês olharem, daria para dividir assim, as 8 primeiras aulas que a gente tem, que é o Gustavo que fez, ele vai explicar daqui a pouco para vocês, ele foi muito por um caminho de questões técnicas, então para a pessoa pensar como colocar enquadramento, trabalhar com microfone, edição, uma série de coisas, então assim, com toda a questão do visual e questões que o curso pode ajudar ele a pensar. E das 8 aulas finais, que daí é comigo, é mais no sentido de estratégia, às vezes pensando em como divulgar melhor o canal, como pensar as pautas, né, porque o canal não tenha 2 ou 3 programas e depois não tenha perenidade para isso, ou como pensar a própria publicidade, como em agência de publicidade, fazer o Media Kit, é um pouco nesse sentido. Acho que vale reforçar, se for olhar, talvez o curso 1 é muito focado para a pessoa aprender a colocar o canal no ar, né? Então a gente não entra nisso nesse curso, a gente já parte do pressuposto que a pessoa sabe colocar o canal no ar. Então ele não é um pré-requisito que a pessoa tenha feito o curso 1, talvez até uma dica para vocês trabalharem assim, se a pessoa não sabe colocar o canal no ar, o aluno, ele precisa desse caminho até para como coloca, como cria, como faz o passo a passo, é legal que ele faça um. Se às vezes o aluno já tem o canal, que acho que pode ser bem possível, né? Tem muitos alunos que criam sozinhos, já estão fazendo alguma coisa e querem profissionalizar o canal, e a nossa sugestão é que vá para o 2. Então ele pode fazer o 2 até sem ter feito um. Acho que é uma saída interessante. Acho que essa é uma fala inicial. Aí o Gustavo vai falar com vocês agora um pouquinho das 8 primeiras aulas, daí eu volto e falo um pouquinho das 8 aulas finais. Beleza, obrigado, Felipe. Boa noite para quem tá ao vivo aí acompanhando a gente. Como o Felipe falou, a gente tentou partir do pressuposto de que os alunos já tenham um conhecimento de como colocar os vídeos no YouTube, né? E aí a minha intenção aqui nessas primeiras 8 aulas é tentar passar um pouco a lógica de incrementar um pouco mais o canal, incrementar um pouco mais a produção do vídeo, ter um conhecimento de como você consegue melhorar aí qualidade de iluminação, qualidade do som, qualidade de captação de imagem, a própria estrutura de um cenário, que é muito importante para um YouTuber, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para ficar um pouco mais fácil da gente explicar o que tem de novidade aí né, quais são os tipos de aula que o aluno vai encontrar. A aula 1, ela é exclusivamente sobre ambientes e cenários, então eu procurei fazer um compilado aí de dicas e orientações para poder enquadrar melhor, pensar o teu cenário de uma maneira mais atrativa, arrumar a estante de livros que está atrás no quarto desse aluno, dessa aluna, para que ele possa se preocupar com questões que sejam realmente importantes e que vão passar para quem está assistindo, né? Se você tiver um quarto desarrumado, se tiver um quarto que não está em ordem, está com a parede descascando, isso vai interferir na mensagem que o aluno vai passar. Então, eu tentei compilar aí algumas orientações sobre isso para auxiliar. Os exercícios são bem legais, a gente tentou deixar os exercícios o mais prático possíveis aqui, né? São exercícios que envolvem geralmente grupos e duplas de alunos, são exercícios que exigem uma criatividade também, então é sempre legal o professor estar cobrando essa criatividade dos alunos, não deixar que eles façam mais do mesmo, mas tentar incentivar a participação deles num sentido mais criativo, tentar bolar novas formas de melhorar o cenário, quem sabe imprimir um cartaz na internet, esse tipo de coisa que possa deixar o ambiente mais colorido, um pouco mais atrativo na questão de cor, de iluminação também. Na aula 2, a gente tem a parte de equipamentos, e aí eu tentei dar um panorama mais ou menos profissional de como os YouTubers hoje trabalham, né? A maioria deles, os profissionais, trabalham com câmeras e equipamentos muito caros, mas eu tentei dar um panorama para que o aluno possa começar a entender que a brincadeira acaba sendo há a possibilidade de você profissionalizar isso. Apesar dos equipamentos mais caros que eu mostro ali, que é só para ter uma noção mesmo,
o foco final da aula é sempre trabalhar com aquilo que o aluno tem em casa, ou com o que ele tem na mão, seja um celular, seja um abajur no quarto para melhorar a iluminação do rosto, seja qualquer tipo de coisa que ele possa incluir na gravação dos vídeos e que não vá criar aí um custo a mais no final do ano, quando ele for pedir um presente de Natal, alguma coisa assim, né? Que a gente sabe que isso é bem importante, que a gente trabalhe com os materiais que ele já tem em casa. Isso também passa pela aula 3, que é gravando a parte da luz, né? Eu procurei trazer algumas orientações técnicas, bem técnicas mesmo, de como montar a luz de um cenário. Claro que também, repito, que isso é sempre no caráter do que o aluno tem em casa ou não tem em casa. Eu dou várias sugestões de usar abajur, de usar lanterna para tentar aprimorar a iluminação do canal dele, seja atrás no cenário, seja melhorar a iluminação do rosto. Então, também são exercícios mais práticos, você pode trabalhar isso dentro de aula com os alunos, na hora dos exercícios, sempre também estimular essa criatividade. Se ele não tem um equipamento profissional de luz, que tipo de equipamento ele poderia usar para aprimorar essa luz? Pode ser a lanterna do celular mesmo, pode ser uma folha em branco refletindo a luz do sol. Tudo isso dá uma ênfase para criar um canal do YouTube mais bonito, né, mais agradável de se ver e ao mesmo tempo com aquilo que é mais fácil de encontrar dentro de casa, no ambiente que ele já frequenta sempre na escola também, né? A parte de som segue o mesmo princípio, a gente dá algumas dicas de som, de equipamentos de som mais profissionais, mas a gente dá várias dicas de como ele pode melhorar a captação do som, seja utilizando um fone de ouvido com um microfone, que nem esse que eu estou usando, seja utilizando um segundo equipamento ou um segundo celular só para captar o som, independente daquele que capta o vídeo, né? Tudo isso também está bem explicadinho nessa aula, com exercícios bem práticos novamente para o aluno realizar em dupla, em trio, alguns são individuais também. A parte da câmera segue também o mesmo princípio do que eu estou falando das outras aulas, né? A gente tenta criar uma sugestão de como ele aprimorar a captação das imagens desse vídeo. Hoje a gente tem um problema muito grande nas captações de imagem, seja no modo mais profissional ou não, que é o lixo de arquivos eletrônicos que você acaba gerando quando você está captando vídeos, né? Ou fotos também. São arquivos com altíssima qualidade, são arquivos muito pesados, então nada mais justo do que a gente planejar antes de gravar e criar um roteiro, criar um planejamento dessa gravação para que você não gere muito lixo eletrônico e que isso possa ajudar você na edição, porque a hora da edição às vezes é a mais trabalhosa de todas, quando você fica na dúvida cruel de descartar ou não o material. O planejamento ajuda muito nesses momentos, ajuda você a limpar o teu computador, a otimizar a capacidade de armazenamento também e de edição do teu computador, né? Esse é o foco da aula 5. A aula 6, a gente entra especificamente na edição, que é um grande gargalo aí para a gente tentar ensinar à distância, porque é muito difícil encontrar softwares de edição que sejam universais, né, que caibam tanto em computadores do Windows, do Mac, Linux, enfim. A gente tentou achar um programa que fosse gratuito em partes, né, porque a maioria dos programas de edição são pagos e são bem caros. Então a gente encontrou uma solução bem legal, que ela tem todas as funções básicas de edição e que já podem dar uma base bem boa para o aluno de como montar o vídeo dele e finalizar o vídeo, né, exportar o arquivo. Então, essa é a aula 6. Eu ensino passo a passo como ele importa um arquivo, antes de tudo, como ele instala esse programa de edição, e aí como ele monta o vídeo dele, como faz os cortes, dou algumas dicas de efeitos de transição também, e no final como exportar esse vídeo para especificamente o YouTube, né, que é a plataforma que a gente está falando. É a aula mais longa de todas, porque tem muito conteúdo, então talvez seja ideal que sejam trabalhadas de forma bem pausada e com o aluno sempre na frente do computador, para que ele, assim que assista, também faça os exercícios.
A aula 7, já estou chegando no final das minhas aulas, a gente fala de tipos, tamanhos e arquivos para você subir um arquivo no YouTube, né? É muito importante a gente saber disso, os formatos que a gente geralmente costuma trabalhar, os formatos mais aceitos no YouTube, aqueles formatos também que são que a tua câmera gera, a tua câmera não gera, enfim, ficar ligado em tudo isso é importante na hora de começar o planejamento de gravar o seu vídeo, né? Então, aqui são essas dicas mais técnicas também de formatos de arquivo, tamanhos, especificações que são bem importantes na hora de você fazer o upload no YouTube. E, por fim, na aula 8, antes de entrar na parte aí de SEO e de todas as ferramentas que o Felipe vai falar, eu julguei necessário a gente também criar uma aula específica para falar de transmissões ao vivo, que é um formato que está ganhando cada vez mais adeptos no mundo inteiro, não só no YouTube como no Facebook, Twitter, Instagram. Então eu resolvi criar um passo a passo de como você iniciar a tua transmissão ao vivo no YouTube. É bem legal, eu acho que é uma forma bem legal também de começar a gravar vídeos para o YouTube sem se preocupar muito com roteiro, essas coisas assim, mas sempre bem importante dizer e frisar para os alunos que o planejamento é essencial, seja gravando ao vivo, né, seja gravando o teu vídeo antes ou seja transmitindo ele ao vivo. Agora eu vou passar para o Felipe, que ele continua aí nas aulas 9 em diante. Então, Felipe, fica à vontade. Legal, Gustavo. Então, né, essa parte do Gustavo foi todas as questões técnicas, daí a ideia é que essa segunda parte seja uma questão aí para ele pensar algumas coisas do conteúdo e também já pensar algumas coisas com relação ao mercado e tudo mais. Então, se for olhar, né, vou compartilhar minha tela aqui como o Gustavo fez também, vou colocar aqui. O que eu fiz, né? Começar com essa tela aqui primeiro. Em toda a aula, se vocês olharem, eu estruturei da seguinte forma. Eu fiz um pequeno vídeo ali de uns 4, 5 minutos, então são vídeos curtos, que eu passo um pouco de alguns conceitos que vale pensar. Então a sugestão é sempre que assista o vídeo, né? Já o professor antes e depois mostrar o vídeo para o aluno em sala também, e depois as atividades têm a ver com esses conceitos. Sempre vídeos curtos, mais ou menos nessa linha do que está aqui. Vou tentar trocar a tela aqui para colocar o que é mágico agora ali onde está o próprio curso em si. Acho que já trocou aqui, né? Deixa eu ir para cá. Então aqui, indo na ordem das aulas, né? Então, a aula 9 é no sentido do aluno pensar claramente o público que ele está pegando e o nicho de público. Então, a gente trabalha com alguns conceitos ali para ele não ter aquela ideia de querer falar um canal para todo mundo, ele pensar muito bem um nicho, às vezes pensar nichos não óbvios. O exercício é focado um pouco nisso, um exercício pelo próprio marketing, que é a ideia de como você pensar o nicho, criar personas para você pensar o teu público e tudo mais, é um pouco nessa linha. A aula 10, e daí tem algumas divisões das aulas seguintes, é como contar a história de um jeito que você prenda as pessoas, né? Então, assim, às vezes o aluno faz muito atropelado ou pensa que só pode gravar sem nenhum planejamento. Então, aqui a gente fala um pouco de técnica de storytelling, um pouco de que estruturar, né? O que colocar no começo, o que colocar mais para frente no vídeo. A gente usa o exemplo do BuzzFeed, né? O jeito que o BuzzFeed cria o título, o jeito que o BuzzFeed faz as notícias como um exemplo de como estruturar o conteúdo para o YouTube. A aula 11 é no sentido de pensar o conteúdo a longo prazo, né? Então, assim, será que o meu canal se sustenta por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos? Que tipo de pauta que o meu canal tem que ter? Que tipo de assunto que o meu canal tem que ter? Então, a gente faz um exercício relacionado a isso e a gente pensa ali desde aproveitar temas do momento, do que está sendo discutido no momento, a ter pautas de gaveta para ele ter um momento que não tem coisas discutindo, a aproveitar datas comemorativas. Então, tem toda uma estratégia para pensar pautas para o canal, para o conteúdo com o canal conseguir funcionar por bastante tempo, né? A ideia de identificação, que é a aula 12, é no sentido de aproximar, né? Então, o YouTube tem muito um caráter pessoal, de você como pessoa estar se colocando, a figura do vlogueiro e tudo mais. Então, para não ficar só uma coisa pessoal, uma coisa só profissional, aqui tem algumas técnicas no sentido de você, às vezes, usar algum exemplo teu, ou colocar o que você vivenciou com relação ao assunto e gerar identificação com o público. E da aula 13 para frente é mais no sentido de como divulgar o curso não, né, o canal em si e como chegar no mercado. Então, a aula 13 a gente fala da técnica do collab, né, que é de você fazer vídeos com outras pessoas, para que você tenha a tua comunidade, outras pessoas têm as comunidades dela na internet, que você consiga chegar em outras comunidades para que o teu canal possa ter mais inscritos, mais seguidores. Tem alguns exemplos com relação a isso. A gente fala até para fazer um collab em própria sala, no exercício. A aula 14
A gente foca no algoritmo, então o algoritmo tem um jeito que o próprio YouTube coloca alguns vídeos para cima e dá mais destaque para alguns vídeos, então a gente trabalha com algumas dessas técnicas do algoritmo do Google, desde como colocar o título no canal, até algo que é importante é o tempo que a pessoa assiste um vídeo, né? Quanto mais tempo a pessoa assiste um vídeo, melhor o YouTube entende que esse canal então para o aluno pensar estratégias para aprender a pessoa até o final do vídeo, ou se o vídeo está muito curto, está muito longo. E da aula 16 e a aula 15 e a aula 16 é no sentido da remuneração, né? Então, a aula 15 a gente explica os principais formatos de remuneração no canal atualmente, desde o AdSense, que é o próprio Google que paga a pessoa e que não é o que rende mais dinheiro, há outros formatos, a publicidade dentro do canal, a publicidade indireta, fazer merchandise, tudo mais, a gente dá uma passada com relação a isso e pede para o aluno criar uma estratégia de remuneração para o canal. E a aula 16 aí é a criação do Media Kit, né? Que é a maneira que um canal ou qualquer site, um veículo de comunicação se vende para o mercado. Então a gente fala como funciona o Media Kit, que tipo de conteúdo tem que ter nesse Media Kit e a proposta é que o aluno fecha aí a aula 16 fazendo um Media Kit, né? Então ele vai desde lá do começo pensando em como enquadrar, como editar, como fazer a transmissão ao vivo, como estruturar o canal, planejar esse conteúdo a longo prazo, como fazer o título, como funciona o algoritmo, e aí chegar finalmente tendo um canal pronto para o mercado com o Media Kit que ele possa levar para uma agência de publicidade, possa mandar para vários lugares para ter a remuneração. Acho que é um pouco nisso, né, o sentido do curso, a gente deu uma passada bem rápida nas 16 aulas, no sentido que eu diria de uma profissionalização, né? O que você tem aqui é o que qualquer canal profissional no YouTube acaba trabalhando, e o que a gente tem também, que vale pensar, né, que o Gustavo falou na fala dele, que eu acho que é importante, a gente tentou estratégias baratas, né? Então, você não precisa ter um software muito caro, você não precisa ter a câmera muito cara, acho que hoje o equipamento é barato, a gente tem possibilidades de equipamento muito tranquilo, tem uma aula do Gustavo que é sensacional, que ele mostra a iluminação, como montar o cenário ali com coisas que você tem em casa. Então, alertar um pouco para isso, mostrar como pode captar o microfone de forma barata também. Então, tentar ser profissional e ao mesmo tempo aproveitar as coisas que a pessoa tem em casa que às vezes não sabe usar e que pode dar uma profissionalização para o canal, que é algo que todo canal acaba passando por isso, né? Acho que no geral é isso, né? Então, assim como funciona essa parte 2 do curso, né? Ou seja, YouTuber 2. Os meus to-dos, eles têm muito... Eu tento explorar muito o espaço de sala de aula ali, o espaço da escola também, e sempre tentando trabalhar com aquela ideia de você trabalhar pelo menos em dupla no mínimo. Alguns estudos são individuais, mas é porque exigem uma certa introspecção na hora de você pensar o exercício, e é importante que tenha esse momento, né? Mas a ideia é que os alunos possam produzir e na mesma aula, se possível, já também exibir isso para ter o feedback dos outros alunos, né? Não só do professor, mas acho importante ter essa apresentação para todos, para que haja um feedback ali na hora e tal, até porque acho que o público para o qual esses alunos produzirão vídeos no YouTube é muito próximo daquele que está dentro da sala de aula também, claro que com algumas exceções. Mas eu pensei nos to-dos nesse esquema sempre com a proposta de produzir alguma coisa dentro de sala de aula e já ter esse feedback imediato. Também já fiz algumas das minhas aulas têm perguntas e respostas, justamente porque a gente trata questões muito técnicas, então é importante ter esse retorno também de se o aluno apreendeu isso de uma forma mais técnica, né, de termos assim que a gente usa, por exemplo, regra dos terços ou estilos de iluminação. Acho que é isso, Felipe, se quiser complementar. Eu acho que é um pouco nessa linha também que eu acabei trabalhando. O que eu fiz, eu sempre tentei dar bastante instruções para o professor, né? Porque tem bastante um momento de sala de aula que é importante. Então, o que eu fiz? Em alguns vídeos eu cito alguns exemplos, né? Então, o que eu fiz, eu coloquei os links dos exemplos que eu usei no vídeo para o professor ver também, e caso o aluno precise, possa ser mostrado em sala de aula esses exemplos. Alguns textos também relacionados a alguns conceitos, com algumas coisas, para o professor ter o domínio em sala, e sempre com o aluno fazendo atividade em sala e mostrando no final. Acho que essa ideia também, até como o Gustavo falou, né, o público são eles mesmos, né, provavelmente eles vão estar fazendo canais para outras crianças e outros adolescentes, então a ideia é que tem um momento deles pensarem, deles produzirem conteúdo e fecharem nisso. Em algumas aulas tem alguma gravação de vídeo também, então por isso que é sempre legal ter o celular. Então, por exemplo, tem uma aula lá que é da técnica do collab, né, de você gravar
Cara, vídeos com outras pessoas para outra comunidade, vir para a sua comunidade também e o seu canal ampliar. Então, a ideia é que faça um collab entre eles ali, que seja gravado isso, e sempre que eu dou como sugestão, que às vezes a sala de aula pode ter um cenário legal, se tiver, já fazer o vídeo para valer, e se não tiver, que às vezes eles usem aquilo como um teste para depois no cenário que eles realmente gravam o canal, eles possam refazer com outra qualidade, tá, e tudo mais. Então, sempre tem alguma coisa nesse sentido, ou fazer o vídeo, ou fazer o planejamento. E na minha parte, tem um encadeamento. Então, assim, na primeira aula, ele vai usar o que ele fez na primeira aula até a última aula do curso. Então, se lá na primeira ele vai estar pensando na persona que o canal dele, que tipo de persona ele imagina que é o público dele, então ele pensar as características de quem consome o público dele, lá no Media Kit, que é a última aula, ele vai lembrar dessa persona para criar elementos para colocar no Media Kit, que tem a ver com o público-alvo, que tem a ver com o segmento. Então, é uma construção que vai somando, assim, não, a ideia é que não sejam aulas isoladas e que o que ele usou numa aula ele vai somando, levando para outras, ele usa esses conceitos até o fim. Então, acho que é um pouco nesse sentido.